Seja bem-vindo a mais uma aula do Discipulando. Hoje nós vamos estar conversando e falando sobre a nossa revista do segundo ciclo, que tem como base Conhecendo as Doutrinas Cristãs. E o nosso primeiro assunto hoje, dentre as 12 lições que nós iremos estudar, é uma lição bem interessante. O que é crer? Fique conosco a partir de agora e vamos estar juntos em mais esta lição. O nosso texto base está lá no livro de Hebreus. Então você que tem a sua revista, acompanhe o texto. Você que ainda não adquiriu a revista, não tem a revista, você pode estar acompanhando na sua Bíblia. O texto é Hebreus capítulo de número 11, do verso 1 ao verso 10, que está escrito assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, pelo texto nós já podemos ver que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não vamos chegar a lugar nenhum, nem eu nem você. Não vamos chegar a lugar nenhum sem a fé. E a fé colocada onde? A fé colocada no lugar certo. Porque todos têm fé. Quando nós falamos de fé, quando nós falamos de crer, nós falamos de acreditar, as pessoas têm fé. Todos têm fé, todos acreditam em alguma coisa. O problema é que muitas vezes as pessoas depositam ou colocam a sua fé no lugar errado, no lugar que não deveriam. Mas quando nós colocamos a nossa fé no lugar certo, com certeza nós vamos agradar a Deus. O nosso texto de meditação é o livro de Romanos, capítulo 1, verso 16, que diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E aí dentro dessa proposta nós temos 3 assuntos bem interessantes sobre crer. Primeiro, crer é confiar. Segundo, crer é conhecer. E terceiro, crer é confessar. Então, quando eu creio, eu preciso confiar. E aí vamos então
saber o que é conhecer e saber o que é confiar. Mas como acreditar diante de um mundo tecnológico e filosófico em que tudo hoje se é questionado, a fé é questionada, aquilo que você crê, que você acredita, as religiões ou a religião é questionada, a própria existência de Jesus, ela é questionada por muitas pessoas, mas faz-se necessário então que você, como um crente em Jesus, tenha a sua fé abalizada, a sua fé fixada em um pilar que não será abalado por nenhuma destas circunstâncias que cercam-nos nesse mundo em que nós vivemos. Então, e aí, você vai se deparar com muitos questionamentos e muitas perguntas de pessoas que vão estar te questionando. E muitas vezes, diante de acontecimentos que você vai presenciar, dentro do seu coração e na sua própria mente, você vai pensar e vai dizer assim, mas será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que é isso realmente o que eu quero para a minha vida? E é sobre isso que nós vamos conversar, vamos estar conversando. A partir de agora, eu preciso crer e preciso acreditar. O ser humano, ele é subjetivo. Os cientistas, embora proclamem aos quatro cantos do mundo suas conquistas, suas descobertas absolutas, eles também são subjetivos. Ou seja, a verdade absoluta que eles tanto testam e tanto proclamam, muitas vezes elas estão mudando de um dia para o outro, ou de um ano para o outro. Aquilo que eles atestavam ser uma certeza hoje, com mais experimentos, com o avanço da tecnologia, amanhã eles estão dizendo que já conseguiram evoluir na sua tese, na sua construção, e aí eles acabam melhorando ou desfazendo até mesmo aquilo que eles acreditavam antes. Mas a fé é algo que nós não apalpamos, vamos assim colocar, que nós não seguramos com as nossas mãos. Inclusive o texto que nós lemos diz que a fé, ela vê além dos olhos humanos. Ela está além da imaginação humana. Claro que eu estou parafraseando, né? Porque o autor de Hebreus, quando ele fala sobre a fé, ele enfoca, ele dá destaque exatamente aqueles homens de Deus, aqueles homens do passado, que viviam em uma época totalmente diferente daquela que nós vivemos hoje. Então eles viviam uma fé prática, e não uma fé teórica, como muitos de nós vivemos hoje. Por que uma fé teórica? Porque a nossa fé muitas vezes está baseada naquilo apenas que nós lemos, daquilo que nós aprendemos. Mas no dia a dia, na nossa vida, muitas vezes essa fé não é colocada em prática. Talvez até pela questão da facilidade que nós temos hoje de chegarmos e alcançarmos as coisas que estão ao nosso redor. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que a fé, como diz o autor de Hebreus, ela é um fundamento. E o que é um fundamento? O fundamento é uma construção que não será abalada, uma construção que não vai se ver aos olhos nus, porque ela vai estar escondida. Essa estrutura é que nós precisamos criar na nossa vida espiritual para que tenhamos uma fé genuína e uma fé verdadeira, que não será abalada pelas coincidências, pelas preocupações desse mundo tão mau que nos cercam. Se por um lado a ciência tem a obrigação de responder às perguntas sobre a matéria, ou seja, sobre aquilo que nós vemos e apalpamos, a fé, no entanto, não tem esse papel. A fé, pelo contrário, ela trata do mundo espiritual. E o mundo espiritual nós não vemos com os nossos olhos naturais. É algo colocado por Deus na natureza dos seres humanos. Eu não sei se você já percebeu, com certeza já percebeu,
que as pessoas, o homem em si, ele está sempre procurando alguma coisa maior do que ele, para que ele possa adorar, para que ele possa prestar culto, para que ele possa se sentir seguro e saber que tem alguém, uma pessoa, ou uma divindade maior do que ele. Quando nós lemos os livros de histórias, nós iremos entender isso muito bem. Todas as civilizações do passado e as atuais também estão em busca de uma resposta, estão em busca de algo maior do que aquilo que elas pensam, do seu intelecto, da sua imaginação. Precisamos entender que a ciência nunca irá responder às coisas espirituais. E, por outro lado, também, a espiritualidade nunca vai responder às coisas científicas. Então, elas precisam estar caminhando. A ciência como ciência, fazendo o seu papel, e a espiritual fazendo o seu papel de espiritual. No final das contas, ambas vão estar caminhando e vão estar fazendo o seu papel e o seu propósito diante da humanidade. Quando nós confiamos em alguém, nós acreditamos que aquela pessoa tem a resposta para os nossos dilemas. Nós acreditamos que aquela pessoa vai nos ajudar no momento mais difícil ou nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, quando eu creio em Jesus, eu estou também dizendo isso. Eu estou dizendo que Jesus, ele tem a resposta, ele tem a solução. Você, quando aceitou Jesus, você que agora está na sua caminhada, na sua jornada, você está dizendo que Jesus agora é o seu amigo, que você agora confia plenamente no Senhor Jesus. E essa confiança é que vai te dar forças para você continuar nessa jornada. Quando uma criança se joga nos braços da sua mãe ou nos braços do seu pai, é porque ela confia plenamente no seu pai e na sua mãe, sabendo que a sua mãe e o seu pai querem o melhor para ela. Quando nós aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, funciona parecido. Nós agora entregamos todo o nosso ser nas mãos de Deus. Ele vai cuidar de nós, Ele vai cuidar de mim e Ele vai cuidar de você também. Se Jesus vai cuidar de mim, se Ele vai cuidar de você, nós estamos bem seguros. O motivo da nossa confiança em Deus é muito simples. Lá em Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim: Ora, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O motivo da nossa confiança é o fato de que Deus fez brotar em nós uma fé indizível. A nossa fé não está colocada em homens, em pessoas, não está colocada em alguém humano que vai nos dar algum tipo de resposta. Não, a nossa fé está colocada no Deus Santo, no Deus verdadeiro. Jesus, quando veio e morreu na cruz do Calvário, ele deu a certeza e a convicção de que quando eu creio, quando eu acredito na sua palavra, quando eu creio nos seus ensinamentos, eu posso ter a vida eterna. E isso é uma certeza, a certeza que eu preciso carregar no meu coração, que você precisa carregar no seu coração. Quando nós cremos na palavra de Deus, como nós cremos no Evangelho, e nós cremos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, nós acreditamos que tudo aquilo que Ele realizou por nós foi suficiente para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Quando nós, por exemplo, nós lemos aqui em Mateus, capítulo 9, verso 13, Jesus falou assim, isso pegando um texto do Velho Testamento, ele diz: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. E aí, na sequência, diz: Porque eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas pecadores. Então, você que está me ouvindo agora, você às vezes fica se questionando: mas agora o fulano que fez isso, fez aquilo, quer ser santo, quer ser isso, ser aquilo. Meu querido, todos nós somos pecadores. E como pecadores, nós precisamos nos arrepender, precisamos ter uma vida com Deus. Deus não quer saber do seu passado, o que você fez ou deixou de fazer.
Deus só quer saber se você vai se arrepender. E que a partir desse arrependimento você vai ser justificado, vai ser regenerado, né? E você vai ter uma nova vida, uma vida com o Senhor Jesus, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de transformação. Quer dizer que a minha vida será um mar de rosa a partir desse momento? Não. Sua vida vai ser uma vida comum, entre aspas. Você vai ser um ser humano normal, uma pessoa que vai fazer todas as coisas, vai continuar errando, porém agora diferentemente de quando você era antes, de como você era antes. Agora você tem uma nova vida, você tem uma nova perspectiva. Jesus vai estar com você em todos os momentos da sua vida. E aí se cumpre aquela palavra que diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando alguém aceita Jesus no seu coração, ela se torna uma nova criatura. Por quê? Porque é um processo. Quem vai fazer isso na sua vida não é o homem, não é o pastor, não é o padre, é Jesus. Jesus é o Salvador. Através do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele vai moldando, ele vai transformando a vida da pessoa. E por que nós confiamos em Deus? A Bíblia diz assim, lá em Isaías, o profeta, ele disse assim: nunca te deixarei e jamais te desampararei. Quando nós confiamos em Deus, Deus não vai nos desamparar. Deus não vai me deixar. Em hipótese alguma, Deus jamais vai deixar de socorrer um filho e uma filha sua. Então, quando eu creio, quando eu acredito, quando eu confio, eu tenho a certeza de que Deus vai estar me amparando. E o nosso segundo tópico da lição é: crer é conhecer. Ou seja, quando eu acredito, é porque eu conheço. Ninguém vai confiar num Deus poderoso, ninguém vai confiar em Jesus, se ele não conhecer. É por isso que muitas pessoas não creem, não acreditam. Por quê? Porque não conhecem. E como eu me torno conhecedor de Deus? Simples, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai me fazer conhecer Jesus. O Espírito Santo é que vai fazer me conhecer as coisas de Deus. Através de quê? Através da Bíblia Sagrada. Quando eu leio a Bíblia, quando eu leio a palavra de Deus, a palavra de Deus vai se abrir diante dos meus olhos. Eu vou começar a vislumbrar, vou começar a ver aquilo que outrora eu não conseguia ver. Porque eu estava com os meus olhos tapados, estava com os meus olhos fechados. Havia uma venda espiritual nos meus olhos, de tal maneira que eu não conseguia enxergar, eu não conseguia ver. Mas quando o Espírito Santo ele começa a abrir o meu entendimento, começa a abrir a minha mente, eu começo a ver, começo a perceber que Deus ele realmente me ama, que Jesus me ama, que o seu amor é tão grande, o amor de Deus é tão grande que ele foi capaz, mesmo sabendo que eu sou um pecador, e mesmo sabendo que eu duvido de muitas das suas coisas, ele teve esse amor inigualável, inexplicável, de enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados. E quando eu começo lendo as Escrituras Sagradas, eu vou entendendo o propósito de Deus para a minha vida. Quando eu leio a história de Jesus, quando eu leio a biografia de Jesus, porque os evangelhos, eles tratam da biografia de Jesus, cada um numa visão única, mostrando quem é Jesus. Então, para isso, o Espírito Santo fará você conhecer e constatar a dimensão universal do reino de Deus e a humildade de Jesus no modo de lidar com as pessoas. Quando você pega a história de Jesus, como é que Jesus lidava com as pessoas? Nós entendemos lá que todas as pessoas que viam a Jesus, Jesus nunca rejeitou ninguém. Pelo contrário, todas que foram a Jesus e foram crendo e foram acreditando, receberam um milagre. A Bíblia diz que Jesus não fez muitos milagres lá na sua terra, lá onde Jesus foi criado, porque as pessoas não criam, não acreditavam. Então, para eu receber um milagre de Deus, para eu receber algo de Deus na minha vida, eu preciso crer, eu preciso acreditar. Eu posso conhecer Jesus também através da razão. Lá no livro de João, capítulo 1, verso de número 1, a Bíblia diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa palavra usada no grego aí
é a palavra logos, que também tem um significado interessante, que significa também razão. Razão. Ora, Jesus Cristo é a palavra encarnada. Jesus, ele veio para satisfazer a necessidade que os homens têm. Veio responder às perguntas que os homens têm acerca da vida, acerca da existencialidade, do vazio da existência. Jesus se apresenta ao povo como o significado existencial de todos os dramas, de todas as dúvidas dos seres humanos. Em Jesus, descobrimos que Deus é a razão de tudo quanto há e o objetivo de tudo que existe. Que o Senhor Jesus, ele é a verdadeira razão de existirmos. Portanto, a fé no Evangelho implica ter essa confiança total em Deus e em sua palavra encarnada, que é Jesus. A palavra encarnada quer dizer que é Jesus. Ou seja, o Velho Testamento todo, ele está voltado para a pessoa do Senhor Jesus. Quanto à relação entre a fé e a razão, o teólogo J. Wesley Adams, em seu comentário, diz assim: no reino de Deus, a nossa compreensão não vem da mente natural, mas da revelação da fé. Desse modo, a mente natural não pode entender as coisas de Deus. E qual a diferença entre a fé e a razão humana? A fé não precisa ver para crer. A razão humana precisa ver para crer. É o caso do exemplo de Tomé. Tomé precisou ver para crer. Mas Jesus disse: bem-aventurado os que não viram, ou os que não vão ver, mas que vão crer, ou os que creram. Então, quando eu creio, eu sou um bem-aventurado, porque eu não vi, mas eu acredito, tenho certeza de que vai acontecer. O nosso terceiro tópico é crer e confessar. A fé cristã implica confessar publicamente aos homens tudo quanto Deus é e faz na vida de quem crê. Então, quando alguém aceita Jesus, logo ele começa a testemunhar, ele começa a falar das coisas de Deus. Isso é natural, isso é um testemunho, isso é confessar Jesus. Quando eu aceito Jesus, eu levanto as minhas mãos, aceito Jesus, isso eu estou confessando, é chamada confissão pública. E as outras confissões vão se dando a partir da minha vida, quando eu falo do amor de Deus, quando eu testemunho de Jesus para alguém, quando eu prego a palavra de Deus na igreja, quando eu prego a palavra de Deus em uma praça pública. Isso tudo, eu estou confessando Jesus, eu estou dizendo que Jesus agora faz parte da minha vida, que Jesus agora é o meu Senhor. E os homens, eles estão sempre questionando, os homens vão sempre questionar. O homem que não tem Jesus no coração, o homem que não tem Deus na sua vida, vai estar sempre questionando sobre a sua fé. Mas você já tem a resposta. Quem crê, não duvida. Quem crê, tem certeza. Estamos chegando ao final da nossa aula, mas antes de terminar, eu quero dizer para você que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele vai sempre dar um bom testemunho. E ele não vai se esforçar muito para fazer isso não. Porque a sua vida, ela é dirigida por Deus. Os seus passos são dirigidos por Deus. E Jesus disse assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, vou compará-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A sua casa está construída sobre a rocha. Quem é essa rocha? Essa rocha é o Senhor Jesus. Essa rocha é que te garante a vitória. Essa rocha vai te levar a um lugar de delícias, a salvação eterna. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o seu Senhor. Então, que Deus possa te abençoar profundamente. Nessa primeira aula, nós aqui estudamos, nós falamos sobre a fé, sobre crer. O que é crer? Crer é acreditar. Crer é confiar. Crer é conhecer. E crer
também nós vimos que é confessar. Deus te abençoe, que a palavra do Senhor permaneça no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Um abraço, fique com Deus.